O relógio da pequena estação marcava 4:30 da manhã, quando o silêncio do Varjão foi rasgado por um apito longo e solitário. A luz do trem noturno cortava a névoa espessa que ainda pairava sobre o chão de terra batida. O ar cheirava a mato molhado e o orvalho ainda escorria pelas folhas dos eucaliptos ao fundo da vila. Era madrugada, mas não para o menino de botas gastas e alma inquieta que esperava na plataforma. Ao lado dele, em silêncio, estava o pai, um homem de poucos gestos, pele curtida pelo sol e olhar calado de quem sabia que aquele dia chegaria. No chão repousava a mala amarela, aquele objeto simples, de couro envelhecido, com as bordas descosturando e o fecho que já não fechava direito, era mais do que uma bagagem. Era uma herança. Tinha pertencido ao avô, depois ao pai. Já carregara ferramentas, cartas, mantimentos, sonhos e promessas. Agora carregava o futuro do filho. A cada minuto que passava, mais se tornava pesada, não pelo que havia dentro, mas pelo que ela representava. O jovem ajeitou o chapéu na cabeça e segurou firme a alça da mala. Tinha os olhos marejados, mas não deixou que caísse uma lágrima. Sabia que o pai notaria, e ele não queria que o velho achasse que estava duvidando da decisão. Ir para a cidade era necessário. O sertão já não oferecia tanto. O rádio, a pilha da venda, já anunciava. A cidade crescia, as fábricas contratavam, o progresso chamava. E ele precisava responder. O trem desacelerou com um ronco metálico. Os trilhos gemeram sob as rodas de ferro e um vento quente soprou o rosto dos dois. Não disseram nada. O pai apenas colocou a mão no ombro do filho. Um gesto simples, mas que carregava o peso de uma vida inteira. O menino respirou fundo, se curvou e, pela primeira vez desde que aprendera a andar, beijou o rosto do pai com força e respeito. "O mundo lá fora me espera, paizão", sussurrou com a voz embargada. O pai não respondeu com palavras. Apenas assentiu com a cabeça e olhou fixamente para ele, como quem queria gravar aquele rosto na memória. O menino então se virou, subiu os 2 degraus do vagão e correu até uma das janelas. O coração batia tão forte que parecia ecoar no banco de madeira. Na janela, viu o pai ainda parado com a mala no chão. Num ímpeto, desceu do banco, correu até a porta do vagão e voltou para pegar a mala. Era dele agora. Precisava ir com ele, como uma espécie de amuleto, como o último elo com o que deixava para trás. O trem apitou de novo e desta vez arrancou com mais força. A partida foi brusca. O vagão deu um solavanco e ele quase caiu sentado no banco. Mas estava com a mala. A alça estava firme entre os dedos. Sorriu com tristeza e olhou pela janela de novo. A figura do pai se afastava devagar, engolida pela distância e pela fumaça. Mas sua mão ainda estava estendida. E ele, com o rosto colado ao vidro, beijou aquela imagem pela última vez. O trem acelerou. A vila foi ficando para trás, diminuindo como um retrato amarelado guardado no fundo de uma gaveta. Mas mesmo enquanto tudo desaparecia, o coração do menino permanecia ancorado na plataforma, onde ficaram o pai, o silêncio e a infância. Na poltrona de madeira, abraçado à mala amarela, o menino fechou os olhos. O trem o levaria embora, mas parte dele soube naquele instante. Jamais sairia dali. O trem seguia serpenteando por entre campos ainda adormecidos, onde o sol tímido começava a riscar o horizonte com um laranja suave. Dentro do vagão, a vibração do chão ecoava no corpo do menino que agora olhava fixamente pela janela, como se ainda pudesse alcançar com os olhos o pai que ficara para trás. A mala amarela repousava sobre suas pernas. Pesava, mais pelo significado do que pelo conteúdo. Ali dentro havia algumas mudas de roupa, um pedaço de queijo embrulhado num pano limpo e uma carta dobrada cuidadosamente por sua mãe, com caligrafia tremida, guardada no fundo falso do forro.
Mas o que realmente viajava com ele eram lembranças. Os gritos da mãe chamando para o almoço, o cheiro de café recém-coado nas manhãs frias, o latido do sultão e os sermões do pai, sempre curtos, mas carregados de sentido. O trem deu um tranco e ele se segurou no braço de madeira da poltrona. Estava ofegante. Não sabia se era de emoção ou ansiedade. A viagem seria longa até a capital. Nunca tinha saído do interior. Mal conhecia a cidade vizinha. Mas agora ia sozinho, com pouco dinheiro no bolso, um endereço rabiscado num papel e a coragem de quem carrega não só um nome, mas a responsabilidade de fazer valer o sacrifício de uma família inteira. A certa altura, ergueu-se um pouco no banco e, com os olhos atentos, buscou algo além da neblina. E lá estava, sua casa, pequena, simples, com a varanda de tábuas irregulares e o telhado de barro vermelho. No portão, como num sonho, estava sua mãe, em pé. Vestia o avental branco manchado de farinha e segurava um pano de prato nas mãos. Era como se o tempo tivesse parado ali, naquele instante. Mas ela não olhava para o trem. Estava distraída, talvez com a cabeça em outro lugar, talvez pensando no filho que agora partia. Ele quis gritar, quis chamar seu nome, quis bater na janela. Mas o trem não parava. O tempo não parava. E ela, sem saber, o deixava ir sem um último aceno. Ao lado da varanda, um vulto se mexeu. E foi então que ouviu os latidos de Sultão. O velho cão de pelo grosso e focinho branco corria atrás do trem, como se soubesse que levavam embora parte da alma da casa. O som dos latidos foi se misturando ao ruído das rodas, no trilho, até se tornarem uma única melodia de saudade. Ele colou o rosto no vidro, apertando os olhos, tentando guardar cada detalhe. As flores no quintal, a sombra do pé de manga, o varal com roupas balançando e os olhos esperançosos do cão. Queria que aquilo ficasse registrado em sua memória como uma fotografia eterna. E mesmo quando tudo ficou pequeno demais para ver, ele continuou olhando. E mesmo quando só restou o mato, ainda via o portão. E mesmo quando o trem virou a curva, ele ainda ouvia os latidos. Por dentro, uma angústia apertava o peito. Não sabia quanto tempo ficaria longe. Não sabia se conseguiria voltar. E pior, não sabia se, quando voltasse, tudo estaria como antes. Aos poucos, os passageiros do vagão voltavam a conversar como se nada tivesse acontecido. Mas dentro dele, tudo havia mudado. Fechou os olhos e encostou a cabeça na parede fria do trem. O coração doía. A despedida fora rápida, mas as emoções ficariam ali por dias, semanas, talvez anos. Naquele momento, ele entendeu algo que ninguém lhe dissera antes, que partir dói mais para quem vai do que para quem fica. Porque quem vai leva a saudade, a dúvida e a responsabilidade. Quem vai precisa aprender a viver com o peso da escolha. Ele respirou fundo, acariciou a mala amarela e sussurrou para si mesmo como se tentasse se convencer. Vai dar certo. Mas nem ele acreditava completamente, porque no fundo, tudo o que queria era voltar no tempo, descer daquele trem, correr até o portão, abraçar a mãe, jogar-se na rede da varanda e dizer: me deixa ficar só mais um dia. Mas o trem seguia, e ele também. O trem avançava pelo interior como uma serpente de ferro deslizando entre morros e lavouras. As árvores passavam rápidas pela janela, borradas como lembranças confusas de um tempo que já começava a se afastar. Ainda era manhã, mas o menino, agora homem de destino, como dizia o pai, se sentia exausto. O corpo estava ali, mas a alma ficara na curva do trilho, junto à casa, ao portão e ao latido de Sultão. A mala amarela ainda repousava em seu colo. Ele passava os dedos sobre o couro áspero como quem acaricia uma fotografia antiga. Sabia que aquela mala já fora usada pelo avô em viagens semelhantes, embora em tempos mais duros carregando ferramentas, roupas e cartas de amor para a esposa que ficara.
Seu pai a herdou e agora ela estava com ele. Era como se cada geração depositasse ali suas histórias, dores e esperanças. O trem balançava de um lado para o outro, com o mesmo ritmo de um acalanto triste. No vagão, alguns dormiam com a cabeça caída para o lado. Outros liam jornais amassados ou fitavam o vazio. Mas o menino só tinha olhos para dentro, dentro de si, dentro das lembranças que o perseguiam como sombras. Voltou a pensar no momento em que o trem arrancou e ele olhou para trás. A imagem da mãe, de costas, no portão, parecia agora mais nítida do que a própria paisagem à sua frente. Ela não o viu. Talvez estivesse pensando no feijão que ainda precisava cozinhar ou na saudade que já a rondava antes mesmo de o trem partir. E Sultão, aquele latido doído ecoava em sua mente como uma despedida que nem o cão compreendia. Fechou os olhos por instinto, tentando apagar a dor. Mas o que veio foi ainda mais forte, flashes de infância. Ele e o pai capinando juntos no roçado, as broncas firmes quando aprontava. Os conselhos ditos com voz seca, mas cheia de carinho. E a mãe, sempre atarefada, mas pronta para fazer um carinho no cabelo ou passar um café. Forte para espantar a tristeza. Lembrou-se de uma noite em especial. Tinha cerca de 8 anos e teve um pesadelo. Correu para o quarto dos pais com os olhos cheios de lágrimas. A mãe o acolheu no colo. O pai não disse nada, mas lhe deu espaço na cama. Dormiu entre os dois, sentindo o calor e a segurança de quem acha que o mundo é pequeno demais para ter medo. Agora, aquele mesmo mundo parecia enorme e ameaçador. Uma tristeza silenciosa escorria do canto dos olhos. Ninguém via. Ninguém precisava ver. Respirou fundo. Tentava manter o orgulho. Afinal, não era mais um menino. Estava indo em busca de um futuro. Tinha promessas a cumprir, nomes a honrar, uma família para sustentar. Mas no fundo, tudo o que desejava era poder voltar. Ou, ao menos, garantir que um dia teria para onde voltar. De repente, sentiu um peso no banco ao lado. Um senhor de chapéu de aba larga sentou-se e lhe lançou um sorriso discreto. Era o tipo de homem que, só pelo olhar, já se via que carregava muita estrada no peito. Tinha rugas profundas e mãos que pareciam talhadas em madeira. Difícil primeira viagem, né? Disse com voz baixa, quase como um sussurro amigo. O menino assentiu com a cabeça, tentando conter a emoção. Saí do Paranazão hoje cedo, continuou o velho. Primeira vez que deixo o sertão também, mas a gente vai porque tem que ir. O menino sorriu sem graça, como quem não queria abrir o coração. Mas aquele homem parecia entender, como se tivesse visto aquele mesmo olhar em outros meninos, em outras malas, em outras despedidas. A gente só entende o valor dos nossos quando se vê longe deles. A velhice ensina isso. Saudade é o que sobra quando o mundo tira o resto da gente, completou o velho. E então o silêncio se instalou entre os dois. Mas era um silêncio confortável, como o de uma rede balançando ao vento ou de um portão se abrindo para quem retorna. O menino encostou de novo a cabeça na parede e voltou a fechar os olhos. Tentava dormir, mas o pensamento não deixava. Nos últimos instantes antes de pegar no sono, ele viu de novo a mãe, agora de frente, acenando. Mas era só sonho. A última visão real fora de costas, segurando o pano de prato e Sultão latindo atrás do trem. Talvez um dia ele voltasse. Talvez o portão ainda estivesse lá. Talvez a mala ainda existisse. Mas naquele momento, naquele vagão em movimento, ele entendeu uma verdade silenciosa. A última visão, a real, é a que nunca se esquece. E aquela imagem da mãe de costas no portão ficaria para sempre, como um quadro pintado à mão no fundo da alma. O trem seguia seu curso, vencendo pontes de madeira, túneis antigos e paisagens que pareciam pinceladas de saudade. O dia clareava por completo agora, e o sol, meio preguiçoso, começava a aquecer o metal dos trilhos e a espantar a neblina dos campos. Dentro do vagão,
O menino, ainda sem nome aos olhos do leitor, mas já com o coração bem conhecido, continuava com a cabeça recostada na parede, os olhos entreabertos, os pensamentos vagando, como folhas levadas pela correnteza de um córrego. Do lado dele, o senhor de chapéu largo também permanecia em silêncio. Mas não era o silêncio dos que não têm o que dizer. Era o silêncio dos que sabem esperar o tempo certo. E ao que parecia, o tempo certo havia chegado. "Você está indo para onde, moço?" perguntou o velho com a voz rouca, mas gentil. O menino hesitou, mas respondeu: "Para a cidade grande, atrás de serviço, fábrica talvez. Um primo meu arrumou lugar para eu ficar." O homem assentiu, com um leve movimento de cabeça, como se já esperasse essa resposta. "Cidade grande tem tudo, menos sossego. Eu mesmo nunca fui. Só agora, depois de velho," disse, cruzando os braços sobre o peito. "Meu filho me chamou. Diz que preciso ver os netos crescerem. Diz que já é hora de parar com a roça, mas eu fui ficando. Só agora tomei coragem." O menino olhou para ele pela primeira vez com real atenção. Os olhos do velho eram fundos, cor de terra molhada, e pareciam conter a poeira de todas as estradas por onde já andara. "E o senhor acha que fez bem em ir?" O homem sorriu de canto. "Moço, a gente nunca sabe. A vida não vem com sinalização. A gente caminha porque precisa caminhar, e às vezes só entende lá na frente, ou nunca entende. Mas uma coisa eu lhe digo, é duro ficar longe de pai e mãe." Essas palavras bateram fundo. O menino engoliu seco. Pensou no pai na plataforma, firme, mas com o olhar mole. Pensou na mãe de costas, sem saber que o filho havia. Pensou em Sultão, correndo como se ainda pudesse impedir a partida. E naquele instante, as palavras daquele velho pareciam vir de um lugar mais profundo que a garganta. Vinham da alma de quem já vivera o que ele agora vivia. "Eu sou bem mais velho que você," continuou o homem, coçando o queixo, "e posso lhe aconselhar. O mundo lá fora ensina muita coisa, mas cobra caro. E o que ele mais cobra é distância. Distância de quem a gente ama, distância de onde a gente nasceu, distância até da gente mesmo." O menino ficou em silêncio. Apertava os dedos na alça da mala amarela, que agora parecia pulsar como se tivesse vida. Aquele objeto era mais do que uma bagagem. Era uma âncora, algo que o impedia de se perder completamente da origem. "Seu pai deixou você vir?" perguntou o velho. "Foi ele quem me trouxe até o trem," respondeu o menino com orgulho. "Não falou muito, mas eu sei que no fundo ele não queria que eu fosse." "Nenhum pai quer," disse o homem com um brilho triste nos olhos. "Mas deixa, porque sabe que o filho precisa tentar. Mesmo que vá, mesmo que erre, mesmo que volte de mãos vazias, é assim que os pais amam, em silêncio." Aquela frase ficou reverberando como eco em caverna. O trem apitou novamente, anunciando mais uma parada. Uma pequena cidadezinha surgiu no horizonte. Algumas pessoas desceram, outras entraram. O velho olhou pela janela sem dizer nada. Depois voltou a encarar o menino. "Você é novo, forte, tem vontade. Isso já é mais do que muito homem por aí. Mas não se esqueça, nenhuma conquista vale o abandono. Vá, lute, conquiste, mas volte. Nem que seja só para dar um abraço, nem que seja só para dizer, 'Tô bem, pai,' ou para olhar no rosto da mãe e mostrar que não se perdeu de si mesmo." O menino respirou fundo. Algo dentro dele parecia se quebrar, mas era bom, como um ovo rachando para o nascimento de uma ave. "Meu nome é Joaquim," disse o velho, estendendo a mão calejada. "Eu sou Luiz," respondeu o menino, apertando a mão com respeito. Aquela troca simples, de nomes e de mãos, selava uma espécie de pacto silencioso entre gerações. Não eram parentes, mas compartilhavam algo mais antigo do que sangue, a experiência da partida. E com ela, o medo e a coragem de continuar. O trem voltou a se mover. O sol já iluminava bem a estrada de ferro, e Luiz, com os olhos um pouco menos turvos,
recostou-se novamente, agora com uma paz estranha dentro do peito. Não era alívio, não era tranquilidade, era algo mais sutil, compreensão. Ao seu lado, Joaquim puxou o chapéu sobre os olhos e cochilou. E Luiz ficou ali, olhando a paisagem, segurando firme a mala amarela, com a certeza de que aquela conversa lhe acompanharia por muito mais tempo do que imaginava. A cidade grande não esperou por ele. Quando Luiz desceu da composição, a plataforma era barulhenta, o ar mais espesso e cinzento e o chão de pedra fria sob seus pés fez questão de lembrá-lo de que o sertão tinha ficado para trás. O primo que lhe prometera abrigo apareceu com 20 minutos de atraso. Meio apressado, meio sem paciência, usava sapatos engraxados e camisa social apertada, como quem queria provar que pertencia àquele novo mundo. "Seja bem-vindo, rapaz. Aqui é tudo corrido", disse, sem muito entusiasmo, e já foi puxando Luiz pelo braço. Nos primeiros dias, tudo era estranho. Os prédios altos o faziam se sentir pequeno. Os bondes apitavam forte nas esquinas, a rua não tinha cheiro de mato e o pão vinha embrulhado em papel de padaria, sem o aroma do forno de barro da vila. A mala, amarela, antes símbolo de esperança, agora parecia um acessório fora de lugar. Ficava sempre encostada num canto do quarto, como se esperasse o momento de ser novamente carregada. A casa do primo era apertada, dividida com outros 2 rapazes. Não havia privacidade, comida era contada, água quente só no domingo. Luiz passava os dias procurando serviço. Carregava currículos que nem sabia escrever direito. Entrava em filas que já começavam de madrugada. Ouvia muitos "deixe seu contato" e poucos "volte amanhã". Mas ele não desistia. Foi numa fábrica de parafusos, no fim de um bairro industrial, que conseguiu o primeiro emprego. O trabalho era duro, barulhento, repetitivo, braço doía, mente se perdia. Mas o salário, ainda que pouco, era dele. E com ele, no fim do mês, comprou 2 coisas: um par de botas novas e um envelope timbrado para enviar a primeira carta de volta para casa. Na carta, escreveu pouco. Contou que estava bem, que arrumara serviço e que em breve mandaria algum dinheiro. Pediu desculpas por ainda não ter telefonado. "É caro demais, mãe." Encerrou com um "amo vocês", rabiscado com mãos trêmulas. Dobrou o papel e colocou no envelope junto com uma nota de 50 cruzeiros. Endereçou com capricho e levou ao correio. As semanas viraram meses e os meses, anos. Luiz aprendeu o ritmo da cidade. Aprendeu a atravessar as ruas sem medo, a pegar o trem certo na hora certa, a ler placas, a entender gírias, a se virar. Conheceu gente de todo canto, baianos, gaúchos, mineiros, todos tentando sobreviver. Nunca mais viu Joaquim, o velho do trem, mas vez ou outra suas palavras voltavam em forma de suspiro. "Vá, lute, conquiste, mas volte." E ele queria voltar, mas nunca dava. O aluguel apertava, a comida encarecia, o salário mal cobria tudo. No 2º ano perdeu o emprego. No 3º conseguiu outro, como ajudante de caminhão. No 4º, dividia um quartinho com mais um rapaz e comia arroz puro na maioria dos dias. Foi nesse tempo que a mala amarela deixou de ser lembrança e passou a ser necessidade. Numa noite fria, com o estômago vazio e o aluguel atrasado, Luiz a tirou do armário. Abriu-a devagar, como quem acorda um velho amigo adormecido. Passou a mão por dentro, vasculhou os bolsos, sentiu o cheiro guardado ali. Estava rasgada por dentro, mas ainda firme por fora. Lembrou-se das palavras do pai: "Se cuida, meu filho. Essa mala já viu muito mais mundo do que parece." E ali, naquele quarto apertado, Luiz tomou uma decisão, amarga, mas inevitável. Sabia de um senhor que comprava bagagens velhas para revenda. Não daria muito, mas era o suficiente para 2 semanas de comida. No dia seguinte, levou a mala.
O homem a virou de todos os lados, analisou, riu da condição dela. Mala amarela, dessas não fazem mais. Serve para alguém nostálgico. Ofereceu um valor pequeno. Luiz aceitou. Na volta, sentou-se na praça e ficou olhando o movimento. Gente apressada, crianças rindo, buzinas ao fundo. Tudo tão longe do portão da casa, do pé de manga, do latido de sultão. A mala tinha ido, mas ele precisava ficar. Com o tempo, a saudade foi se transformando. Já não era dor, era silêncio, era lembrança. Era a esperança de um dia poder voltar com mais do que promessas. Não queria voltar como alguém que fracassou. Queria voltar como quem venceu. Mas ele ainda não sabia que a vida não mede vitórias pelo que se traz nas mãos, mas pelo que se traz no peito. E mesmo sem mala, Luiz ainda carregava sua herança. O trem parecia outro. As poltronas eram diferentes, mais estreitas. Os vagões mais ruidosos. Mas talvez fosse ele que tivesse mudado. Talvez fosse Luiz, com os cabelos começando a perder o brilho da juventude, a barba por fazer e os olhos fundos de quem carregava mais lembranças do que planos. Quem estivesse diferente demais para reconhecer os mesmos trilhos que o afastaram de casa tantos anos antes. O bilhete de ida agora se tornava bilhete de volta. Foram mais de 7 anos longe. 7 aniversários da mãe, 7 colheitas do pai. 7 natais com pratos vazios de presença à mesa. As cartas, que no começo eram frequentes, tornaram-se raras. Não por descaso, mas por vergonha. Luiz prometera voltar com vitórias, e a vida não lhe permitiu encher os bolsos. Mas voltava com as mãos calejadas, o coração cheio de cicatrizes e a esperança ainda viva, ainda que cansada. Na sacola que agora levava, havia apenas roupas dobradas com cuidado, um sabonete barato, um pequeno presente embrulhado num papel de pão, uma echarpe para a mãe e uma foto 3x4, feita em um estúdio de esquina para ser colocada num porta-retrato vazio no criado mudo do pai. Nada além disso. A mala amarela, símbolo de sua partida, não o acompanhava mais. E essa ausência doía mais do que imaginava. Na véspera da viagem, não conseguiu dormir. Passou a noite em claro, sentado na beira da cama do quarto alugado, encarando o teto de gesso mofado, com o coração acelerado. Pensava, e se eles não estiverem mais lá? E se não me reconhecerem? E se o tempo me tiver apagado da memória deles como uma fotografia exposta ao sol? Mas havia algo que o chamava de volta. Uma força bruta, antiga, como um canto de passarinho que só se escuta na infância. E era para lá que ele voltava, com medo, com fé, com arrependimento e sede de perdão. O trem apitou, anunciando a última parada. Luiz se levantou, ajustou o boné na cabeça, pegou a sacola e caminhou até a porta do vagão. A paisagem ao redor era mais familiar do que ousava admitir. As árvores, os montes ao longe, o cheiro de terra molhada, tudo dizia: você chegou. Quando desceu, o chão pareceu tremer. Talvez fossem os trilhos ainda vibrando, talvez fosse o coração. A estação estava diferente. A pintura descascada, o banco quebrado, o relógio parado. Mas havia algo nela que o abraçava, como se dissesse: mesmo assim, ainda somos sua casa. Olhou ao redor com pressa. Procurava rostos conhecidos, uma silhueta, um aceno, mas não viu ninguém. O sol do meio-dia ardia na testa e o suor escorria. Foi andando devagar, atravessando a plataforma, tentando reconhecer os sons. O canto de um pássaro, o grito de uma criança, o vento batendo no mato seco. E então, lá na curva da estrada de terra, onde os trilhos somem no horizonte, ele viu 2 vultos, lado a lado, parados como estátuas vivas. O pai, de camisa branca e chapéu de palha. A mãe, com o vestido florido e os cabelos presos com o mesmo lenço de sempre. Eles não acenaram, nem sorriram. Ficaram ali, parados, esperando que fosse ele a dar o primeiro passo.
Luiz sentiu as pernas fraquejarem. O mundo girou devagar, como se a cena precisasse ser eternizada. Soltou a sacola no chão e começou a andar. Depois, a andar mais rápido. E então correu. Correu como não corria desde menino. Como quem volta não só para casa, mas para si mesmo. O pai foi o primeiro a abrir os braços. A mãe chorava em silêncio, com as mãos na boca. Quando se encontraram, o abraço não foi breve, nem formal. Foi inteiro, desesperado, redentor. Um nó desfeito que anos de silêncio não conseguiram apertar de vez. Luiz encostou o rosto no ombro do pai. Era o mesmo cheiro. Suor, fumo e terra. Sentiu os dedos da mãe em seu cabelo, como fazia quando ele adoecia. Quis dizer 1000 coisas, mas nenhuma palavra saía. Meu filho, disse ela por fim, com a voz que parecia ter guardado aquela frase por 7 longos anos. E o pai, com os olhos marejados, murmurou: pensei que não voltava mais. Luiz apertou os dois contra o peito. Eu também pensei, mas aqui estou. Naquela hora, o tempo não importava. O que ele levou, o que não trouxe, o que sofreu, tudo se dissolvia na poeira do caminho. Ele estava ali, e isso bastava. A estrada de terra que ligava a estação à vila era curta, no máximo 2 quilômetros. Mas naquela tarde, para Luiz, ela parecia não ter fim. Não porque estivesse cansado, mas porque a alma, ainda em processo de retorno, ia mais devagar que os pés. O sol já pendia no céu quando os três, lado a lado, atravessavam em silêncio o velho caminho ladeado por árvores e pastagens. A mãe, vez ou outra, enxugava os olhos, como se ainda não acreditasse. O pai andava com as mãos para trás, a cabeça erguida, mas os olhos piscavam demais. Luiz ia entre eles, como um menino que voltava da escola carregando não cadernos, mas anos de ausência nas costas. A cada passo, as lembranças vinham como vento no rosto. O cheiro do barro molhado depois da chuva, o canto da cigarra, o mugido distante do gado, o rangido da porteira. Era como se tudo quisesse provar que ainda estava ali, que apesar do tempo, as raízes não haviam sido arrancadas. Ao chegarem no portão de madeira da casa, Luiz sentiu o coração apertar. O tempo deixara marcas. A cerca tinha buracos, o jardim estava menos florido e a varanda, que antes era pintada de azul, agora era só madeira desbotada. Mas o espírito da casa, esse permanecia. A mãe foi logo à cozinha, entre lágrimas e risos, dizendo que ia preparar café. O pai, calado, sentou-se na cadeira de palha da varanda, aquela que sempre foi dele. E Luiz ficou ali parado, de frente para a casa, tentando acreditar que estava de volta. Respirou fundo, passou a mão no batente da porta como quem toca em um altar. E então entrou. Tudo parecia menor. O teto mais baixo, o corredor mais estreito, o quarto mais simples. Mas cada canto guardava um pedaço dele mesmo. O lençol com estampa de cavalo, os retratos na parede, a cadeira que sempre arrastava para brincar de dirigir. Era como se a infância estivesse à espreita, esperando sua chegada. Na cozinha, o cheiro de café recém-passado trouxe lágrimas aos olhos. A mãe preparou pão com manteiga e Luiz comeu em silêncio, cada mordida cheia de memória. Era como se os sabores tivessem ficado esperando por ele, conservados pelo tempo. "E como foi, meu filho?" perguntou ela, sentando-se à sua frente com o pano de prato nas mãos. Luiz hesitou. Olhou para ela, para a xícara, para o fogão, a lenha. "Foi duro, mãe, mas eu aguentei." Ela assentiu com os olhos brilhando. "A gente sempre soube que você era forte, mas a gente rezava todo dia mesmo, pedindo para Deus trazer você de volta inteiro." O pai entrou na cozinha nesse instante, coçou a cabeça e perguntou, quase num sussurro, "E cadê a mala?" Luiz congelou. Não esperava por aquilo. O silêncio preencheu a cozinha como fumaça espessa. O relógio da parede fazia um tic-tac doloroso. A mala amarela
repetiu o pai, desta vez mais devagar. Aquela que era do seu avô. Ela voltou com você? Luiz baixou os olhos, sentiu o chão tremer sob os pés, não por causa de um trem, mas por causa da culpa. Não, pai, disse com a voz embargada. A mala não voltou. A mãe levou a mão à boca. O pai apenas ficou parado. Eu vendi ela, continuou Luiz. Era isso ou passar fome. Eu estava morando num quarto minúsculo, comendo mal. E eu não queria pedir ajuda de novo. A mala era tudo que eu tinha de valor. Silêncio. O pai se aproximou. Ficou ali de pé, em frente ao filho. Luiz não teve coragem de levantar o olhar. Esperava um sermão, uma decepção, uma tristeza dura de engolir. Mas ao invés disso, ouviu. Que pena. Pausa. Era minha lembrança, que eu trouxe de herança do seu avô. Luiz, por fim, levantou os olhos. Viu o pai com o rosto firme, mas com os olhos marejados. Ele tentou dizer algo, mas não conseguiu. Foi o pai quem falou de novo, com um meio sorriso cansado no rosto. Mas deixa pra lá, eu vou me esquecer, porque a herança mesmo, é você. Luiz sentiu o coração rasgar. Levantou-se e abraçou o pai com força. A mãe os envolveu pelos ombros. Ali estavam os três, um triângulo de saudade, perda, reencontro e amor. Era como se o tempo tivesse voltado a correr certo. Não havia mala, mas havia retorno. E era isso o que importava. O entardecer caiu sobre a casa com um silêncio reverente. O céu do interior tomava tons de laranja queimado e rosa antigo, e os grilos já afinavam seus instrumentos no mato ao redor. O vento soprava quente, trazendo o cheiro de terra batida e lembranças ainda frescas. Luiz estava sentado à beira da varanda, agora com os cotovelos apoiados nos joelhos, observando a paisagem como se quisesse conversar com ela. Do lado de dentro, a mãe mexia o jantar no fogão a lenha, cantarolando baixinho uma moda antiga, daquelas que só ela lembrava a letra. O pai ficava entre um gole de café morno e o concerto de uma alça de balde. Algo simples, mas que lhe dava ocupação nas mãos e tempo nos pensamentos. A pergunta sobre a mala ainda ecoava no ar. O assunto não voltara à tona, desde a resposta de Luiz. Mas dentro dele, a imagem da mala amarela parecia mais presente do que nunca. Ele quase podia vê-la ali, encostada na parede, com sua alça de couro rachada, o cheiro de guardado e os cantos gastando em silêncio. Depois do jantar, arroz branco, frango ensopado e abóbora com cheiro verde, Luiz ajudou a mãe a guardar os pratos. Em seguida, sentou-se outra vez ao lado do pai, que continuava calado, olhando para o escuro do quintal, como se enxergasse o passado no meio dos cupinzeiros. Pai, disse Luiz, quebrando o silêncio com cautela. O senhor me desculpa? O velho respirou fundo. Não era de muitos discursos, nem de respostas rápidas, mas quando falava era certeiro. Desculpar o quê? Pela mala, por ter vendido. Eu sei o que ela significava. Sei que era do vô. Sei que o senhor confiou ela a mim. O pai demorou alguns segundos. Depois coçou o queixo, bateu Arici, tampa do canivete na perna e falou: Sabe, Luiz, seu avô me deu aquela mala no dia em que eu vim para cá, fugido da seca. Era tudo que ele tinha para me dar. Disse que ela já tinha andado mais do que burro de tropeiro e que agora era minha vez de continuar a estrada. Fez uma pausa longa. O vento balançava as folhas da mangueira ao fundo. Quando você me pediu a mala, eu não pensei duas vezes, porque entendi que era a sua hora de seguir. Mas não era da mala que eu estava falando. Hoje, era de tudo que ela carregava e de tudo que você viveu com ela. Luiz sentiu o peito apertar. Ela foi comigo para cada canto, pai. Para a pensão, para a fábrica, para o primeiro emprego, para o dia em que fui demitido, para a noite em que passei fome. E foi com ela que eu sentei no chão e chorei. Muitas vezes. A única coisa que me fazia lembrar de onde eu vim era ela. O pai o olhou nos olhos. E mesmo assim, você deixou ela ir.
Luís assentiu, engolindo seco. Porque eu precisava comer. Porque não tinha mais nada. E porque se eu ficasse mais um dia sem mandar dinheiro para cá, ia morrer de vergonha. O pai não disse nada. Levantou-se com dificuldade. Caminhou até a parede da sala onde ficavam alguns objetos guardados. Abriu uma gaveta antiga e tirou um embrulho. Voltou devagar, como quem entrega uma peça sagrada, e colocou nas mãos de Luís um pequeno caderno de capa dura, velho, com o couro já ressecado. O que é isso? Seu avô chamava de livro de viagem. Ele anotava tudo que a mala carregava, desde mantimentos até promessas. Ele dizia que a mala podia perder o couro, mas que o que a gente vive, ninguém tira da gente. Luís abriu o caderno. A letra era tremida, mas firme. Datas, nomes de lugares, notas de quanto havia ganhado ou perdido, lembretes do que levar para a próxima jornada. E no final, havia uma frase escrita com mais força que o resto. Um dia essa mala vai parar, e quem tiver com ela vai saber que o mais importante foi o que ficou no caminho. Ele fechou o caderno com cuidado. O coração batia forte, agora compreendia. A mala amarela não era só um objeto herdado, era uma missão. Era um lembrete de que a verdadeira bagagem não cabe num fecho de metal. Estava no que ele carregava dentro do peito. O esforço, o respeito, a coragem de ir, o amor de voltar. Pai, eu não trouxe a mala, mas eu trouxe tudo o que ela representava. O velho assentiu com um leve sorriso. Eu sei. E agora, a herança é outra. Luís encarou o pai surpreso. Qual? A sua história. É você quem vai passar adiante agora. Naquela noite, enquanto o céu estrelava-se em silêncio, Luís adormeceu na rede da varanda. Pela primeira vez em anos, o sono veio sem pressa. E em seus sonhos, ele via a mala amarela descansando num canto do mundo, satisfeita, sabendo que seu dever havia sido cumprido. O galo cantou antes da aurora. O mesmo galo, pensou Luís, ou talvez um descendente dele. Naquela casa, mesmo os animais pareciam ter o hábito de permanecer. Acordou com o som abafado das panelas na cozinha e o cheiro de café subindo pelo corredor. Estava deitado na rede da varanda, a mesma em que costumava se balançar quando pequeno, embalado pelas histórias da mãe e pela voz do pai, entoando cantigas baixas. Por um instante, Luís não soube dizer se era passado ou presente. O céu ainda estava escuro, mas a sensação era clara. Ele estava em casa e, pela primeira vez em muito tempo, acordava sem medo do dia. Levantou-se devagar, ainda com o corpo um pouco moído da viagem e da emoção do reencontro. Calçou as sandálias que o pai havia deixado ao lado da rede, aquelas de couro cru, feitas à mão, e foi até a cozinha. A mãe estava de costas, mexendo o café na chaleira de ferro. "Dormiu bem, meu filho?" perguntou, sem olhar para ele, mas com um sorriso na voz. "Como há muito tempo eu não dormia, mãe." Ela se virou, com a chaleira na mão, e o observou por um instante. Luís percebeu que os olhos dela estavam mais fundos, com linhas novas em torno, mas ainda brilhavam da mesma forma que quando ele era menino. Sentaram-se à mesa, tomaram café juntos, em silêncio. Não era preciso falar muito. As palavras estavam nos gestos, nas pausas, nos olhares. Depois do café, Luís saiu para o quintal. O sol nascia devagar por trás das árvores. A casa ainda era rodeada pelas mesmas flores simples, e o velho banco sob o pé de manga resistia ao tempo. Ele se sentou ali, os pés descalços tocando o barro frio. O pai apareceu pouco depois, com um saco de milho nos ombros. "Vai ajudar a galinha a botar mais cedo, é?" brincou, sorrindo. Luís riu. O riso saiu solto. Natural. Há quanto tempo não ria assim? O pai sentou-se ao lado dele. Ficaram os dois ali, em silêncio, ouvindo o canto dos pássaros e o barulho do campo acordando. "Pai", começou Luís com voz calma, "lembra quando o senhor falou da herança?" "Lembro. Eu fiquei pensando nisso a noite toda. E acho que eu só entendi agora o que era."
O pai virou o rosto para ele, curioso. Não é uma mala, nem um caderno, nem um pedaço de terra. Não mesmo, confirmou o pai, sem interrompê-lo. É o que a gente deixa nos outros. É o que a gente transmite sem perceber. É a força que a gente guarda em silêncio para empurrar os filhos para frente, mesmo quando tudo dentro da gente queria segurar. A herança é o exemplo, o abraço, a saudade, o retorno. O pai ficou em silêncio por alguns segundos, depois assentiu lentamente. É isso mesmo, e não precisa esperar a velhice para deixar a herança, não. A gente deixa ela em cada atitude, em cada escolha, às vezes até em cada erro, porque até o erro ensina, se a gente souber olhar. Luiz olhou para o céu que começava a se tingir de azul claro. Pensou em tudo o que tinha vivido desde que partiu. Os fracassos, as noites de fome, os empregos difíceis, os dias sem esperança. E ainda assim, ali estava ele, de volta. Não com bens, mas com bagagem. Eu queria te dar alguma coisa, disse Luiz. Um presente, mas não trouxe nada além de mim mesmo. O pai o encarou com firmeza e colocou a mão em seu ombro. E você acha pouco? Luiz sentiu um nó na garganta. Eu só não queria te decepcionar. O velho respirou fundo. Seus olhos tinham uma névoa leve, mas o tom era firme. Filho, o mundo te bateu, te amassou, te testou, e mesmo assim você voltou inteiro. Isso é o que importa. A herança que eu recebi do meu pai foi coragem. A que eu te dei foi esperança. E a que você vai deixar para os seus vai ser escolha sua. Luiz abaixou a cabeça, emocionado. Ficaram assim por mais alguns minutos, olhando a paisagem. Naquele instante ele percebeu. A mala amarela tinha cumprido seu papel. Ela não existia mais em forma, mas existia em essência. E a verdadeira herança não era feita de couro, mas de memória, sangue e amor. Ele não precisava carregar mais peso algum, nem de mala, nem de culpa. Agora era a hora de plantar, de cuidar da terra, de aprender o que havia sido deixado em espera, de começar a construir algo, não com as mãos apenas, mas com um coração. Algo que ficasse, que fosse transmitido, que tivesse raízes. Heranças de verdade não ocupam espaço, ocupam tempo e são passadas de alma para alma. Era fim de tarde quando Luiz caminhou até os fundos da casa, onde o mato já tomava conta do antigo terreiro. O vento soprava manso e morno, carregando no ar aquele silêncio de interior que fala mais do que muitas vozes. Seu olhar varria o terreno devagar, como se buscasse algo que talvez nem estivesse ali. Passou os olhos pela cerca caída, pela árvore que plantara ainda menino, pelo velho tambor de ferro onde tomava banho nos dias quentes. E então, de repente, parou. Lá, encostado numa pedra, com a tinta desbotada e as letras quase sumidas, havia um pequeno pedaço de madeira fincado na terra. Luiz se aproximou com o coração apertado, leu devagar, com os olhos embaçados. Sultão, amigo de todos os dias. Ficou imóvel. O peito afundou como se tivesse levado um soco de lembrança. Ali estava ele, o túmulo do velho companheiro. A ausência latejou como se fosse recente. Luiz não sabia ao certo quando o sultão havia partido. Se fazia 2, 3 anos, mas percebeu que, no fundo, o cão nunca tinha deixado de esperá-lo. A mãe confirmara isso de leve, no dia anterior. Ele vivia deitado perto do portão, como se soubesse que um dia você ia voltar. E agora, vendo aquela madeira solitária cravada na terra, Luiz sentia o tipo mais puro de saudade, a que vem sem mágoa, mas também sem consolo. Sentou-se ali ao lado da cruz, passou a mão sobre a terra seca e ficou em silêncio. Pensou nas vezes em que Sultão correu atrás dele pela estrada. Pensou nos latidos alegres, no focinho quente, na lealdade sem preço. Desculpa, parceiro, sussurrou. Eu devia ter voltado antes. Ficou ali mais um tempo, de olhos fechados, como quem escuta um latido que vem de dentro da memória.
Ao longe, o sino da capela tocou 1, 2, 3 vezes. Era a hora da Ave Maria. Levantou-se devagar, respirou fundo e enxugou os olhos. Voltou pelo mesmo caminho por onde viera, mas agora os passos eram mais firmes, menos pesados. Ao passar pelo portão, olhou de novo para trás, como fazia quando criança, e quase pôde ver Sultão ali, deitado, com a cabeça erguida e o rabo batendo no chão, feliz por vê-lo de novo. Mas o portão agora estava quieto, e o cão não latia mais. Na varanda, o pai o esperava com um caneco de água fresca. A mãe vinha saindo com um pedaço de pão de ló recém-assado. E Luís, ao subir os degraus, sentiu que o tempo se dobrava. Era como se nunca tivesse partido, como se tudo tivesse ficado guardado para aquele momento. Sentou-se à mesa, partiu o pão, bebeu da água e sorriu. A mala amarela não existia mais, mas a casa, a família, o cheiro do café, o banco de madeira, o vento da tarde, o olhar do pai, o abraço da mãe, o silêncio do portão. Tudo isso, sim, tudo isso era herança. E agora era dele, para guardar, para viver, para, um dia, também passar adiante.